Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer você, eletricista independente, se transformar no eletricista Classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu sou o Victor Vitoriano, coordenador de marketing e professor aqui na Sala da Elétrica. E eu sou Camila Guerra, gerente-geral da Finder. Olha só, a Camila agora está começando a aparecer nas comunicações, que ela ficava escondida na Finder, lá no departamento de marketing, estão mentindo? Não, tem razão, é verdade. Agora vai começar a aparecer, podcast e tudo mais. Fiquei sabendo até que vai ter um podcast da Finder, é verdade? Finder Talks. Finder Talks, eu vou querer participar desse Finder Talks aí. Vamos ver, vou pensar. Tá certo, então, muito bom. Olha só, o tema do nosso podcast de hoje não podia ser melhor do que a automação residencial como oportunidade para o eletricista independente. E aqui, desde já, eu quero alinhar com vocês dois aqui, que a ideia nossa é poder, na verdade, desmistificar, derrubar barreiras a respeito da automação residencial, mas da forma correta, como tem que ser feito para que a gente consiga trazer oportunidade para o eletricista e também mostrar o quanto que isso é importante para a comunidade, para a sociedade como um todo, beleza? Perfeito. Ok? Ok. Bom, aqui no nosso podcast, só para alinhar aqui com quem está chegando agora, nós trabalhamos 4 pilares, né? Quais são esses pilares tradicionalmente? É o da qualificação técnica decisiva, que eu acho que vai ser uma boa parte dessa comunicação hoje, né? Sim, exatamente. Então, tem a qualificação técnica decisiva. O segundo pilar que a gente trabalha aqui é o orçamento incontestável, que a gente também traz, não acho que não vai ser o caso de hoje, mas elementos para que você consiga melhorar seu relacionamento com o cliente, seu orçamento e assim por diante. Máquina de atração de clientes e também o quarto pilar, que é O fechamento inevitável. fechamento inevitável. Então, assim, é desenvolver todos os pilares necessários para o eletricista independente ter, de fato, mais resultado. E aí, a gente vai falar hoje sobre automação. Eu estava ansioso por esse podcast. Nós estávamos muito ansiosos, porque já gerou muito resultado para os nossos alunos essa questão. Que bom. Vamos falar assim, ó. Camila, eu preciso que você se apresenta um pouco mais aqui, fala um pouco da sua posição dentro da Finder, a respeito, quais frentes que você atua lá dentro, lá, só para a galera entender um pouquinho mais sobre você. Vamos lá, com certeza. Bom, a Finder é uma empresa italiana, eu acho que não dá para contar um pouquinho da minha trajetória sem falar sobre a nossa empresa. É uma empresa que tem 24, quase 25 anos no Brasil. É uma empresa italiana com mais de 70 anos de história. Aqui no Brasil a gente está quase completando 25 anos. E eu já estou há 21 anos na Finder, né? 21 anos. Comecei como estagiária e sempre na área de marketing. E hoje eu ocupo uma posição de gerente geral na Finder. Sempre com o marketing ainda é a minha veia principal, mas mesmo assim cuidando aí da nossa empresa e transformando, né, o nosso mercado com os nossos produtos para automação, comando e controle. Legal. Olha só, eu não consigo fazer esse podcast aqui sem falar da minha admiração. Você que sabe disso, não é de hoje, mas a minha admiração pela Finder. E, por exemplo, quando eu tive contato com a Finder, eu nem sabia que ela era tão nova no Brasil. Porque eu tive contato com a Finder em 2001, 2002, principalmente, que vem bastante à tona para mim, em 2003, quando eu participei da Olimpíada do Conhecimento. Faz tempo, hein? Faz tempo. Acho que esses cabelos brancos aqui revelam algumas coisas, né? E eu vou lembrar bem que tem a história do boné, né? Você quer contar a história do boné aqui? Nossa, eu tirei uma foto porque assim, eu fui premiado como 3º lugar da Olimpíada do Conhecimento. Foi. E aí eu fui tirar uma foto depois que cheguei já na escola Senai, que eu estudava na época, era o 1.25 de Adema. Uhum. E aí tirei qualquer boné. Bonézinho azul. Boné azul. E aí, o lance do azul é um negócio interessante, porque, bom, a gente já vai chegar na automação residencial, calma lá, mas é muito importante. É muito importante isso, né? Ó, o que me impressionou foi chegar e olhar um painel da área de elétrica industrial com componente azul lá dentro, onde você só via cinza, verde, laranja, e o componente azul chamou muito a minha atenção, e assim, a qualidade dos produtos também. Isso aí foi incrível, fiquei muito impressionado, e virei early adopter da marca e seguidor assíduo, e hoje nós estamos aqui com vocês aqui no podcast. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, e a gente poder levar informação, conteúdo para os eletricistas, né? Para essa comunidade classe A. É isso aí, os eletricistas classe A aqui. Ó, da mesma maneira que a Sala da Elétrica, ela iniciou com bastante iniciativas
Pô, iniciou com iniciativas, é ótimo, né? Bom, nós começamos com a parte de elétrica industrial, e aí ao longo do tempo a gente veio reformulando todo o processo de comunicação e também posicionamento da sala elétrica, e a gente entrou em outros mercados. A Finder antes era 100% elétrica industrial? Não, eu acho que é impossível a gente contar a história da Finder sem passar pela origem, né? Que a Finder nasceu com o nosso fundador, o senhor Piero Giordanino, e ele foi o pai, o inventor do relé de impulso. Então, eu tenho certeza que a tua audiência conhece o relé de impulso, já sabe do que se trata. A Finder foi a empresa pioneira nesse assunto, né? E aí, já lá na época, em 1949, quando ele inventou e patenteou esse produto, já era uma inovação. Sim. Então, desde então, a Finder carrega essa coisa de inovação, essa originalidade sempre, né? Na nossa marca e nos nossos produtos. Então, a Finder nasceu de um relé de impulso, que era um componente específico para substituir com muitas vantagens a instalação elétrica, e foi no momento pós-guerra na Itália. Então, é diferente da gente falar do nosso mercado aqui no Brasil, mas o relé de impulso ele entrou no mercado, principalmente italiano, em um momento em que as cidades estavam sendo reconstruídas, né? As pessoas estavam retomando a vida. Então, o senhor Giordanino ele surgiu com essa ideia, que é um relé de impulso que substitui com inúmeros benefícios uma instalação elétrica tradicional. Hoje é muito difundido na Itália, na Europa e, lógico, no mundo inteiro. Nós temos 28 filiais no mundo, mas especialmente na Itália, você vai em casas de material elétrico, ou qualquer casa de material elétrico, você pede um Finder. Exatamente. Né? Então... aliás, às vezes até pede um Finder de outra marca, né? Dá um Finder da marca até igual você, me dá um Bombril da Solan, né? Exato, acontece, né? Então, a gente começou dessa forma e depois foi expandindo para outros relés industriais. A Finder é especialista em relés e temporizadores, mas não apenas, né? Com tantos anos de história, a gente foi incorporando outros produtos à linha, mas sempre com esse foco de comando, automação, comando e controle. Sim. Olha só, eu estou num processo de reestruturação da minha residência, onde eu vou colocar algumas coisas de automação, mas em 2017 eu instalei uns relés de impulso lá na minha sala. Olha lá. Para fazer o controle da iluminação de Sanca, iluminação central. E assim... Sequências. Cenários, né? Sequência, na verdade, porque eu não faço cenário, porque eu comando um ponto individual, mas eu poderia ter criado cenários na minha casa também com os relés de impulso, daria tranquilamente. E aí o que acontece? 17 tá lá até hoje e funciona muito bem, né? Os relés de impulso, então, foi o precursor da Finder no mercado. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Porque a gente tem aqui relé de impulso, a gente tem temporizador, a gente tem uma série de coisas aqui da Finder. Sim, né? Sim. E aí a linha foi expandindo, né? Então, hoje a gente tem muito mais do que apenas relés, né? Nós temos componentes para vários setores. Então, em todos os mercados, pensando sempre em mercado industrial ou residencial, a gente tem uma linha de produtos e com a qualidade Finder que você conhece. Eu sou suspeita, não vou fazer um jabá aqui, mas, né, a gente sabe que é uma marca italiana, A gente não traria uma empresa que não fosse classe A no podcast, ele precisa classe A, Camila, tá bom? Então tá bom. Então fique claro isso aqui para toda a nossa audiência, tá? Agora, automação residencial. A gente já vai falar do Yesley já. Mas o que é uma automação residencial para você, assim, no quesito, uma das empresas que está no mercado fornecendo essa solução para as pessoas, comunidade, eletricistas, assim por diante? Sim, Everton, sabe que a história diz que a automação residencial ela nasceu para auxiliar e para ajudar pessoas portadoras de necessidades especiais e também idosos. Então, a resposta está aí. Ela surgiu para facilitar, para ajudar. Né? Garantir o conforto das pessoas. Exatamente. Então, hoje, eu enxergo que a automação residencial, apesar de o nosso mercado ainda enxergar como distante, difícil, complicado, eu digo que está presente, muito mais presente do que a gente imagina. Então, exatamente.
E a gente viu um monte de soluções no passado recente chegar com automação residencial. E aí eu tinha que ter uma infraestrutura elétrica diferente da elétrica tradicional. Tinha que ter um lugar lá para colocar um central de controle da automação. Profissional especializado para dar uma manutenção ou para instalar. Que é escasso esse profissional, que é muito caro. Eu não vou falar de caro aqui porque é relativo falar caro ou barato. Sim. Mas assim... soluções de automação residencial robusta que normalmente faria sentido se a instalação começasse, ou seja, a construção da casa começasse pensando nisso, porque se tornaria quase que inviável fazer depois de uma casa pronta, por exemplo. Perfeito. Né? Aí, a Finder lançou recentemente uma linha de automação residencial que é o Yesli. Perfeito. Fala um pouco sobre o Yesli pra gente. O Yesli, ele é o nosso ecossistema. O Yesli é o ecossistema da Finder de comfort living, né? O conceito que a gente carrega com essa linha é trazer conforto para todos. O conforto, a Finder acredita nisso, que o conforto ele é possível e ele é para todos, né? Sim. Então, é uma linha de automação residencial, recente, né? Essa nossa linha. E ela carrega os conceitos e os princípios do relé de impulso, que é de onde a Finder nasceu. A gente falou agora há pouco sobre isso. Né? Então, o Yesli é um sistema flexível, muito simples, muito fácil de instalar e de utilizar, ajustado para as necessidades do usuário, do consumidor final, do morador. Né? Então, só que também, por carregar todo esse conceito de simplicidade, facilita também a vida do eletricista. Exatamente. Existe porque a gente fez uma entrega de um conteúdo muito interessante da Finder para os eletricistas que compõem ali a comunidade eletricista classe A. Né? E nessa entrega a gente falou bastante sobre a parte técnica, prática, teórica da infraestrutura IESE para a solução da automação residencial como oportunidade para os eletricistas. Porque o que a gente estava discutindo nos bastidores naquele momento, eu, o Zanetti e o Vinícius, né, que é do time de vocês, era o seguinte, que na verdade essa questão de automação residencial normalmente está na mão de poucas pessoas que muitas vezes não são especialmente o eletricista de fato, mas o eletricista ele vai na casa do cliente, faz toda a parte de infraestrutura elétrica, aí tem uma pessoa que vem depois e faz toda a parte de infra de automação residencial, só que a parte mais robusta é a elétrica. Porque, como você mesmo falou, é simples, fácil. Então, você entende como a automação residencial... Complementar, né? O Yesli mesmo. É ser uma oportunidade para o eletricista para aumentar a quantidade de serviço que ele presta para os clientes deles no dia a dia? Eu concordo, e principalmente porque o cliente não necessariamente ele não sabe o que quer. Então, parece que você está contando essa história, parece que eu já conheço, né? E é fato, porque isso se repete o tempo todo. Então, a gente costuma dizer, assim, que a automação não é um produto, né, Everton? Você não pega uma automação em uma prateleira e entrega para um cliente, é um conceito. E esse morador, ou o usuário daquele local, seja um escritório corporativo, uma residência, não necessariamente ele sabe o que quer. Uma coisa que a gente constata... E o Comfort Living ele vem para preencher essa lacuna, é que as pessoas querem viver com conforto. Exato. Né? Então, ninguém quer complicação. Ninguém quer problema. Então, a linha Yesli, ela é perfeita por isso. Por quê? Sem uma necessidade de uma central, sem necessidade de quebra-quebra, sem complexidade, a gente consegue oferecer os benefícios da automação com muito pouco. Exatamente. Com muita simplicidade. Né? Então, principalmente com o advento dos assistentes de voz, né? Os nossos assistentes virtuais, Alexa e Google Assistant. Então, isso só contribui para que a gente tenha os benefícios com muita simplicidade. Falando de assistente de voz, lembra que a gente fez uma pesquisa sobre
como que estava no Google a respeito das buscas por automação residencial. E aí, na pandemia, aumentou drasticamente essa questão de buscas das pessoas, consumidor final, por automação residencial, por Alexa, por Google Home. Então, existe uma curva gigantesca, né, de procura das pessoas para querer entender o que é automação residencial. Para a Alexa, eu lembro que era 120 mil pesquisas mensais. Isso é muito alto. Pois é, e hoje é muito fácil, é possível transformar o seu ambiente em um ambiente mais confortável, né? Usufruindo dos benefícios. Por exemplo, o Yesly, ele é um sistema, né, que na verdade são produtos independentes para você fazer controle de iluminação, de persianas e criação de cenários. Só que as possibilidades são infinitas. Quando você integra um produto como esse a um assistente como uma Alexa, as possibilidades são infinitas. Então, aqui na sala da elétrica, de repente, a gente poderia usar um comando gravação de podcast. E aí mudar a iluminação. O cenário já se ajusta. Na minha casa, eu tenho... chegou visita. Então, liga a iluminação, toca uma música. Ah, não, hora do filme. Baixa a iluminação, baixou a minha persiana, liga o abajur. Então, assim, vai muito mais da criatividade. Mais do que a criatividade do morador, é a criatividade de quem está oferecendo esse serviço. Conhecer a solução que ele pode entregar. Conhecer a solução e também pensar no que aquele morador pode querer. Exato. Porque ele não sabe, como eu disse, ele não sabe o que ele quer. A gente até brinca lá na Finder, toda vez que a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente brinca que normalmente o pessoal coloca a automação na casa dela para o cunhado ver, sabe? Aquela coisa. É isso mesmo. Assim, olha assim, só como é que eu faço aqui na minha casa. Aí pega o celular assim, né? E já, olha só, acende a lâmpada, viu só? Né? Alexa, olha só, Alexa, faz tal coisa para mim. E na verdade, né, quando você dá um passinho à frente, né, você consegue entender as possibilidades infinitas de você criar cenários, de você criar situações adequadas para cada ocasião. Perfeitas. Por exemplo, hoje de manhã eu estava fazendo uma live, não é de hoje que a gente usa esse exemplo, né? Que é assim, por exemplo, o cliente ele demanda um serviço do eletricista. Só que a automação residencial não é luxo, é conforto. Perfeito. Pode ser luxo também, pode ser, mas assim, é conforto. E a resolução de problemas também. E aí eu dou um exemplo do mármore, da porcelanato. Imagina que o eletricista que está assistindo a gente aqui agora, ele chega no cliente, e eu e você sabemos, nós todos aqui sabemos, que as pessoas investem algumas dezenas de milhares de reais na parte de acabamento, mas acabam esquecendo da elétrica. Pois é. Aí imagina que o eletricista chegou e falou assim, o cliente chegou e falou assim pro eletricista, olha, eu preciso colocar um ponto de interruptor aqui, só que eu coloquei um porcelanato e eu não posso mais quebrar essa parede. Puxa vida, e aí? E aí, o que eu faço? Falo pra ele, vamos colocar aqui uma elétrica aparente? É uma solução. Mas será que ele quer a elétrica aparente? E será que vai ficar legal? É uma solução. Vou quebrar tudo e você se vira com custo? Não é uma solução para o cliente. Então, por exemplo, tem os interruptores lá sem fio e sem bateria. E não precisam ser recarregados nunca. E não precisa ser recarregado nunca. Eu acho incrível isso. Ou seja, é uma forma de você solucionar o problema do cliente, né? É uma solução, né? Porque existe o problema que é como que eu vou quebrar a parede do cliente, mas eu ainda quero prestar o serviço. Então, nesse caso que é o Bion, né? Os interruptores inteligentes. Não, tem um interruptor mesmo, tem né? Interruptor também. A gente tem, e são complementares, né? Então, assim, para uma casa, ou uma residência, um local, um ambiente em que é necessário... eu preciso de um interruptor aqui, ou sabe, né? Depois que você tá, como você disse, depois que tá morando, puxa, eu queria um interruptor aqui do lado da cama, não tem. Você pode usar essa solução sem fio, e colocar ali, ou pode ser como o Bion, que é um botão que ele também ele fica, você posiciona onde você quiser, não precisa necessariamente fixar, e ainda mais com o comando de voz, também Sim, tem isso, né? Então você oferece possibilidades para o cliente. Acho que a grande jogada é essa, né, Everton? É conseguir entender as possibilidades, como eu disse, são inúmeras. Sim. E oferecer de acordo, adaptado, ajustado a cada cliente, a cada perfil. Exatamente. Aliás, o Bion, além de ser uma solução de
interrupção ali de energia e de iluminação, né? Criação de cenários. É um item decorativo, né? É um item decorativo. Aquilo foi assinado por um designer de Milão. O Finder, né, capricha, né? É incrível, é incrível. É impecável, não, de fato, é impecável. Eu sou suspeita, mas realmente é uma linha muito bacana. Sim, tem um outro ponto que eu acho interessante nessa parte dos produtos, né? Da Finder, da Yesli especificamente, que é um problema que, por exemplo, faltou a internet, mas a rede de energia ainda continua funcionando. Como que eu faço para ligar agora que eu perdi toda a comunicação dos meus elementos ali dentro da residência? A gente trabalha com, vamos chamar de redundância, porque, primeiro, você sempre vai ter um interruptor. A gente jamais indica um eletricista, um instalador, a criar, né, um projeto, uma instalação, nem tem como. Então, sempre vai existir um interruptor na parede, né? Depois você tem um sem fio, e aí você também tem o comando por celular via Bluetooth. Por que Bluetooth? Justamente, você pode escalar para uma instalação Wi-Fi e comandar o seu ambiente de onde você estiver, em qualquer parte do mundo. Eu aqui com o meu celular, eu acendo e apago minha casa agora, ou eu verifico se a minha filha está com a luz do quarto dela acesa, eu acendo, apago e eu mexo nos cenários daqui, de onde eu estou, comandando a minha casa. Mas, nesse caso, se faltar energia, não vai ligar mesmo, né? Mas aí não vai funcionar. Mas se faltar internet, eu ainda consigo comandar pelo Bluetooth. Sim. Ótimo, porque isso daí é um problema dos eletricistas, né? É uma das objeções que mas e se der problema lá na frente? Eu vou ter que voltar ao local que eu já realizei um serviço, eu vou acabar no final pagando para trabalhar. Aí seria uma solução para não ter esse tipo de chamado, né? Com certeza. E aí, acabou a bateria do celular, tá bom? Mas você ainda vai ter um interruptor, né? Então, eu acho que isso facilita a vida tanto do morador quanto desse eletricista. Tem esse detalhe, e tem um outro detalhe também que é o seguinte, né? Quando a gente fala de solução integrada com a parte de Bluetooth, a gente cria uma rede exclusiva para a comunicação dos equipamentos de automação da residência, com o Bluetooth. Quando eu estou falando de uma comunicação Wi-Fi, é muito recomendado pelos fabricantes até do produto de automação, quando usa o Wi-Fi como base, que coloque outros roteadores, roteador tipo mesh, roteador não sei o que e tal, porque tradicionalmente os roteadores que tem nas residências não suportam efetivamente muitas conexões simultâneas. E olha para o nosso bolso, olha para o nosso braço aqui, ó. Conexão de só eu aqui, junto com o meu computador, são 3 pontos de conexão do Wi-Fi. E aí dizem que passou de 30, 40 conexões, já começa a apresentar problema de comunicação na rede, com queda da rede e assim por diante. Então o lance legal do Yesli, trabalhar com Bluetooth, é eu não ter interferência nenhuma na comunicação também. Sim. E no final das contas o usuário não está nem sabendo disso, né? Ele simplesmente não vai ter o problema dele. Ele fala com a Alexa, a Alexa acende a luz, desliga a TV, então tá tudo bem, entendeu? Só que o eletricista, ele precisa entender algumas coisas relacionadas a esse tipo de entrega da solução, porque ele, querendo ou não, a gente tem que ser muito honesto aqui para entender o seguinte: existem várias soluções de automação no mercado. Claro. Tem algumas que tem preços e preços. Só que eu preciso olhar para o cliente e entender de fato como que eu vou atendê-lo de maneira com que eu gere o maior valor possível. Eu não posso, de repente, atender meu cliente e, de repente, decepcioná-lo com uma entrega. Eu concordo com você. E aí, falando agora como fabricante, eu acho que é um ponto super importante. A gente precisa... E vocês aqui, né, fazem um trabalho incrível nesse sentido de educar e trazer muita informação, né, para a sua comunidade. A gente precisa desmistificar bastante essa questão e entender a diferença entre valor e preço. Exatamente. Né? Então, a gente se depara muito com uma questão assim, mas é caro, mas para quem? O que é o caro? Você está oferecendo um serviço, você está prestando um serviço
para quem está decorando uma residência, a gente falou disso agora há pouco, né? Exatamente. O cara, a gente sabe quanto custa, você acabou de falar, vai quebrar o porcelanato? Não, e você sabe quanto a pessoa está investindo naquele ambiente, naquele escritório, naquela residência? Sim. Então, vamos parar de dar resposta em nome do cliente. A ideia é você ter um leque de opções e adaptar a realidade de cada cliente, de cada morador. Então, não, o cara não quer automação. Tudo bem, não tem problema. Não, o cara quer automatizar a casa inteira. Você tem tudo bem, você tem soluções e soluções para isso, né? Então, a nossa proposta é justamente essa, é oferecer conforto. Sim. Facilidade, conforto, simplicidade, com um sistema que tem aí, né, chancelado por uma marca, né, de nome. Com suporte, olha, essa parte eu vou falar com gosto, tá bom? Diga. Com suporte, um suporte de fato, né, ou seja, porque a gente está vendo um monte de marca entrar com produtos de automação residencial que você não tem suporte da marca. Não tem. Então, assim, vocês... Fora os produtos, faça você mesmo. É possível? Claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Mas quem é que garante depois, né? O Gilvanildo, que é um nosso da imersão, ele pegou e fez a questão de uns produtos, que eu não vou falar a marca aqui. E aí ele falou, vou testar em casa primeiro para oferecer a solução para o meu cliente. Ele testou em casa e começou a dar problema de conexão, apertava para acender, aí não acendia, ficava acusando que você estava apagado. Aí ele falou assim, cara, como é que eu vou entregar isso aqui pro meu cliente, sendo que ele é um cliente médio alto padrão? Ou seja, é o que você falou até agora. Primeiro, eu como prestador de serviço não posso pensar com o meu bolso. Começa daí. Eu tenho que pensar com o bolso do cliente. E quando eu falo pensar com o bolso do cliente, eu não estou falando para usurpar ninguém. Claro que não. Eu estou falando para você atender a solução e entregar o melhor resultado que ele precisa. Aqui na Sala da Elétrica, quando a gente construiu toda essa infraestrutura, a gente investiu R$150 mil só na parte de mobília, acabamento, decoração. Então, assim, você tem que ficar atento com esse relacionamento com o cliente. Eu acho que um bom exemplo, até saindo um pouco da parte elétrica, é, por exemplo, se você pega a gasolina Podium, que é aquela gasolina mais cara. Sim. O posto ele vai oferecer o etanol, a gasolina comum, gasolina aditivada, diesel, mas tem ali aquela gasolina que é um pouco mais cara para alguns carros específicos. Ele vai deixar de vender? Não. Mas ele vai ter todas as soluções possíveis, tanto para a pessoa que é um pouco mais humilde, quanto para aquele cara que tem um carro super mega potente. E tem mercado para tudo, né, Vitor? É um ótimo exemplo porque até na elétrica e na automação. É perfeito o seu exemplo. E a única coisa que acho que todo mundo tem que prezar é pela segurança, né? Exato. E aí isso é inquestionável, né? Então a gente também frisa muito isso, né? Tem muita solução que vem entrando aí no mercado, que é solução amadora, que é empresa aventureira, que a gente tem que ter esse cuidado, e aí eu fico muito segura, muito tranquila de falar sobre isso com você, porque a gente sabe o quanto vocês também comunicam esse tipo de questão pro público, né? Sim. Não pode simplesmente colocar qualquer coisa. Aí você acabou de dar um exemplo, né? De um aluno que testou antes. Uhum. Não é a questão só do funcionamento, mas e a segurança? Esse produto é certificado? Qual que é o tipo de componente que está ali compondo aquele produto? Não tem risco? Sim, exatamente. Porque é aquela história, né? O eletricista independente, ele pega e resolve problemas dos clientes deles. Só que isso de resolver o problema tem que estar alinhado com, olha, eu tenho que gerar o maior valor possível, gerar valor, resolver os problemas e deixar o cliente ultra satisfeito, né? E utilizar para isso as soluções que eu tenho na minha mão, com as melhores opções, mas que eu consiga, de fato, sair daquela residência, daquele comércio, daquela indústria que seja. Quando eu saio de lá, eu seja muito bem comentado na minha ausência. Ou seja, o cliente falando assim, poxa, esse cara entregou exatamente a solução que eu esperava para essa minha necessidade aqui. De novo, estava conversando com você um pouco antes de iniciar o podcast. Conheço uma pessoa, que aliás é conselheira da Sala da Elétrica, e aí o nome dele é Luciano, e falou, olha, eu investi numa automação residencial na minha casa lá, eu coloquei tantas dezenas de milhares de reais para fazer isso, e não ficou bom. Ficou com problemas da iluminação, porque ele fez em 2017, alguma coisa assim, não lembro direito as datas aqui dessa conversa,
Mas ele colocou na casa dele, investiu lá algumas dezenas de milhares de reais, porque a solução que ele colocou exigia par metálico, comunicação com o central e não sei o que. A persiana tinha um módulo específico que comunicava com o motor, que tinha um RF também. Então assim, ele decidiu investir, sei lá, 25, 30 mil reais, 15 mil reais que seja, não depende da solução, para fazer a infraestrutura. Agora, hoje em dia não precisa mais disso daí. Eu não preciso investir tanto para fazer a solução funcionar. E com uma conectividade muito mais fácil e com muito mais rapidez na solução. Sim, por isso que a gente fala que a linha IESLI é muito flexível, Everton, porque existem inúmeros sistemas, existem sistemas mais complexos, robustos e fabricantes de renome que a gente respeita muito no mercado. Né? Então a gente sempre diz, né? A gente tem concorrente, não inimigo. Você sabe, você já me ouviu falar isso. Sim, né? claro. E tá tudo bem. Tem mercado. Mas a gente tem uma linha flexível justamente por isso, porque voltando, nem sempre o cliente sabe o que ele quer. Então, de repente, apenas automatizar aquela sala de estar já seja suficiente. Exato. Então ele só quer criar um cenário para assistir um filme com conforto, para receber as visitas, para a hora do jantar, né? Então, e você conseguir integrar isso hoje, qualquer equipamento que esteja conectado à rede Wi-Fi, você consegue integrar através dos assistentes. Sim. Então, os assistentes hoje, eles vieram para contribuir muito mais do que respondendo as nossas perguntas. Então, a gente consegue criar uma integração que você vai fazer os cenários de iluminação ou de persianas motorizadas e ainda incluir outros componentes, como a televisão, a cafeteira, até a máquina de lavar. Exatamente. E quando a gente olha, aqui não vou entrar nesse assunto técnico, mas quando o IFTTT, aí o jogo muda totalmente. Muito. Tipo, se você quiser que a sua lâmpada da sala acenda quando receber um e-mail do Outlook, de repente você vai conseguir fazer acontecer. Mas deixa quieto isso, né? Não, a gente pode fazer um capítulo à parte, mas para quem não conhece IFTTT... Ian, a tela só desligou aqui. Ó. Beleza, voltou. IFTTT, para quem não conhece, então, If This Then That, é um serviço, né, que você pode integrar facilmente, também com o IESLI. E aí eu tô aqui, tô saindo da sala da elétrica, tô dirigindo até chegar à minha casa. Você já fez essa programação, né? Quando o meu carro ou o meu celular, por exemplo, estiver a 2 quilômetros da casa, acende o jardim, já, sei lá, vai ligando... Liga a cafeteira. Liga a cafeteira, eu gosto de café, eu gosto de café. Então. De maneira geolocalizada, você define ali. Perfeito. Entrou nesse raio, então já começa a fazer tal coisa. Isso é um exemplo, né, Vitor? Imagina a infinidade de possibilidades, né? A integração de nuvens, o negócio é muito doido, cara. Tipo, o Uber tá chegando, acende a luz da varanda. Então, e Everton tá muito presente. A gente fala como se fosse os Jetsons, né? Não vamos falar de idade aqui? Não, quieto, deixa pra lá. Deixa pra os meninos são bem novinhos, mas né, não vamos falar de idade, mas mesmo assim. Então, para quem aí é da época, né, da década de 80 ou menos, né, nascidos na década de 80 um pouco menos, vai lembrar dos Jetsons, né? Então, a gente tinha lá... o Elroy lá, que a gente colocou no nosso roteiro aqui, o Elroy fazendo uma solicitação pro computador fazer a lição de casa dele. Pois é, ou a Rosie, que era, né, a faxineira. Então, e acho que assim, esse é um ótimo exemplo, porque eu acho que a pandemia também veio para acelerar. A gente passou muito tempo dentro de casa. Foi. Né? Percebendo as coisas que não dava para fazer. Pois é. E aí, você falou, né, sobre o crescimento de busca por assistentes, mas a gente também tem outros dados e outras estatísticas sobre o crescimento de vendas de, por exemplo, aspirador robô. Aspirador robô, exatamente. Né? Então, é um exemplo. Então, assim, tudo ao nosso redor está conectado. E as nossas casas? Né? Então, você acabou de falar, a gente tem o celular, é o relógio, é o computador. Hoje eu entro no carro, ele sabe que às terças-feiras a gente, né, vai até a sala da elétrica para gravação do podcast. Ele vai me dizer, o trânsito está em X minutos, hoje você vai levar tanto tempo. Então, né, o Waze já liga. Então, tudo está conectado. Sim. E a nossa casa, que é o nosso maior bem, que é onde a gente está, que é o nosso lar, vamos chamar assim, onde a gente está com a nossa família,
onde a gente vive, por que não viver com conforto? Eu não estou nem falando só de tecnologia. A tecnologia ela só vem para somar, para ajudar. Sim. Mas pensar no conforto. Você acha que vai ser inevitável? Uma pergunta aqui, né? Nesse contexto, claro. Mas você acha que vai ser inevitável os próximos passos, as pessoas entenderem que não é que é questão somente de modismo, mas necessidade de automação? Everton, você tem filhos, né? Tenho. Dois. Eu também filhos. Tenho 2 filhos. Você imagina a vida do teu filho, vou falar do caçula, um pouco menor, né? Gabrielzinho. Eu tenho o Pedro, de 7 anos, e a mesma idade é a idade do Gabriel, Exato. né? Você imagina o seu filho viver em uma época em que ele não tem acesso a nenhuma tela, a nenhuma tecnologia? Impossível. Ele já nasceu assim. Então imagina o seguinte, a gente está falando sobre um consumidor, um cliente do futuro, não tão futuro assim, que eu acho que é do presente, que ele já nasceu inserido na tecnologia. Então, eu acho sim que é inevitável. Então, a gente está falando de tecnologia, as pessoas sempre associam, é o computador, Não, a gente tem que falar disso para dentro da nossa casa. E ninguém está dizendo que é para viver só na tecnologia, mas é inevitável, ela já faz parte do cotidiano. Essa geração... Os millennials, né? A gente não pode entrar até, né? Falar um pouquinho de geração, desde os baby boomers, geração X, geração... Eu não vou... YZ, geração Alpha, sei lá qual. Eles já nasceram inseridos na tecnologia. Sim. Então, como vai ser a vida e a casa desse menino no futuro, né? Essas meninas... É impensável. Então, eu tenho exemplos da molecada de hoje que não tem o sonho de ter um carro, não quer dirigir. Não quer tirar carteira de motorista. Por quê? Tem Uber. Tá tudo na mão. É streaming, então eu não vou nem falar. A gente fala, dá exemplo, Netflix. Não. A infinidade de streamings que a gente tem hoje, né? O próprio YouTube Premium, YouTube, Netflix, HBO, Prime Disney, Video, Prime... É infinito. Globoplay, tem tudo, então, né? Tudo está acessível. Exato. Né? E outra coisa também, né? É um processo evolutivo. A calculadora se transformou numa forma melhor e mais eficiente de fazer cálculos, que antigamente eu fazia na mão. É claro que eu estou fazendo uma comparação aqui meio esdrúxula, mas assim, é um processo evolutivo normal. É uma tecnologia, né? Sim, a roda, se você parar para pensar, é aos pouquinhos que... Exato. O próprio celular. Exato. Se você pensar 20 anos atrás, o celular que começou a surgir, são as barreiras que a gente vai superando, exato. Então o celular surgiu para telefonema. E hoje? Caramba, quase nunca mando um telefone, não ligo. No máximo um áudio, né? Quando liga pelo WhatsApp, olha só, né? Então, e outra coisa, agora tem 2 semanas, 3 semanas que liberou aqui na capital de São Paulo, né? O 5G. Pois é. E aí já estava em Brasília. Aí até o final do ano todas as capitais do Brasil vai ter o 5G. Isso vai... Aqui a gente fala de 5G, a gente sabe a palavra e está estudando um pouco sobre isso, mas quem ouve de fato não faz nem ideia do que é o 5G. Não é só uma internet mais rápida. É uma capacidade bidirecional de comunicação em larga escala para que eu consiga colocar o famoso IoT para rodar de vez. É o que eu vejo assim quando eu olho para a necessidade do 5G. E aí, quando a gente falava disso, parecia que era uma coisa muito futura, né? Parecia. Isso está aqui, né? Presente. Começou já. Então, por que não olhar para as nossas casas? É justamente esse o gancho. Né? Então... Daqui a pouco a geladeira vai estar... Já tem, né? Já tem. A geladeira vai estar com a internet lá, fazendo a compra para você. Se você quiser, direto no site do Pão de Açúcar. Eu acho que isso vai, assim, ele vai democratizar igual o celular, né? Hoje todo mundo tem um celular no bolso. Sim. Então, talvez daqui a algum tempo, todo mundo vai ter algum sistema de automação residencial em casa. Sim. Né? Isso está suscetível a acontecer. Eu vou perder oportunidade. E se eu ficar parado no tempo, eu acabo ficando para trás. Sim, e eu acho que justamente já está presente, vai crescer muito mais, né? Esse mercado já vem em expansão, os números já mostram isso, a gente tem inúmeros estudos mostrando, principalmente, voltando ainda no assunto da pandemia, as pessoas ficaram mais dentro de casa, então elas sentiram essa necessidade de viverem com mais conforto, né? E aí a nossa linha ela vem para descomplicar
É uma linha que a gente descomplica a automação residencial para desmistificar, achar que é caro, que é complexo, que é difícil. Não, é possível. É possível. Se você associar a automação residencial a conforto, e todo mundo merece viver com conforto, você começa a entender que, poxa, posso começar pequenininho, depois eu amplio, ou eu posso fazer tudo de uma vez, se você estiver fazendo um projeto desde o início, você já implementar desde a concepção do projeto. Não, já tenho, eu quero colocar aqui no escritório. Por que não? Sim. Tudo é possível. Hoje, quando as pessoas vão buscar a solução Yesli, Finder, como é que eles encontram essa solução? Tem o site de vocês? Onde é que nós temos, por exemplo, a oferta dos produtos da Finder para o mercado? Bacana. Bom, você sabe que um dos nossos pilares também é a educação, né? Lá na Finder. Então, a gente sempre diz, a gente tem um departamento didático que surgiu para, assim como você, anos atrás, para levar a nossa tecnologia para dentro das escolas. Então, a nossa visão sempre foi essa, de levar conhecimento, inserir a tecnologia e os diferenciais, as soluções da nossa marca, para que aquele estudante, aquele aluno fosse inserido, né, e tivesse sempre uma opção. Sempre foi o nosso conceito para crescer, né? Foi assim que eu conheci vocês. Exato. Né? E aí ter sempre uma visão mais ampla, ter mais conhecimento. Então, hoje, você encontra informações sobre a nossa linha Yesli em todos os nossos canais, mas sempre com essa frente de educar o mercado. Legal. Então, hoje a gente tem um papel, até porque não é uma linha antiga, é até bem recente, né? Uhum. Então, a gente tem esse papel de ensinar, de educar, de ir desmistificando. Leva tempo, é um trabalho de formiguinha, né? Sim, já ouvi falar. Né? Então, acho que essa história é conhecida. Mas eu acho importante... por isso que a gente tem diversos conteúdos para ir educando, ensinando, mostrando as diferenças e despertando, as né? Oportunidades ali do produto, né? Sim, despertando tanto para quem vai instalar quanto para quem vai usufruir dessa linha. E lógico, né? A gente também tem os nossos distribuidores, né? A gente tem os nossos canais de vendas, já pensando um pouco à frente, né? De quem vai implementar um sistema como esse. A gente tem aí uma equipe apta a atender o Brasil inteiro, além de todos os nossos canais de vendas por todo o território. Legal. Eu acho interessante a preocupação do time de suporte de vocês, sabia, Camila? Porque assim, a entrega do suporte de vocês é um negócio elogiável. Quando a gente vê... Eu conheço algumas pessoas, sim, né? E aí, quando a gente vê algumas histórias do suporte, eu não vou comentar aqui, mas assim, algumas entregas, como é feita, o atendimento, a preocupação com o integrador, com o eletricista, com o parceiro revendedor de vocês. Então, essas preocupações que vocês possuem com os parceiros de vocês é um negócio bem legal. E eu acho que isso é um valor, né, Everton? Eu acho que é por isso que a gente está aqui junto, né? A gente... estreitando ainda mais a nossa parceria, porque eu acho que a gente tem muita coisa em comum. Finder e Sala da Elétrica tem muita coisa em comum. Então, um dos nossos valores é esse. A cada ponto de contato do nosso cliente com a nossa equipe, seja em qualquer fase, né, dessa jornada, tem que ser uma experiência. Né? Então, começa no boné azul. Começa no boné azul do estudante até um pós-venda. Então, esse nível de detalhe, esse encantamento faz parte da nossa cultura. Legal. Parabéns, viu? Parabéns. Agradeço. Porque, de novo, eu sou apaixonado pela marca de vocês e assim, eu uso como referência assim, os valores que vocês pregam, fazem, praticam no dia a dia. E a gente também tem alguns valores que são inegociáveis aqui dentro. E a partir de honestidade, responsabilidade, criatividade, conhecimento, são coisas que a gente não troca por nada. Inclusive estão pendurados ali. Estão pendurados aqui. Excelente. E isso fica transparente pra gente, tá? Para quem acompanha o trabalho de vocês, é nítido. Legal. Então, parabéns também. Obrigado. Bom, olha só, pra gente... consolidar aqui essa nossa conversa, eu queria que você me ajudasse a entender o seguinte. Hoje ainda, quais são as principais barreiras que você enxerga para a disseminação? Disseminação é uma palavra estranha para isso, mas para
distribuição da automação residencial em uma maior escala. Para expansão, né? Para expansão, isso, da automação residencial. Eu vejo que a barreira maior é o desconhecimento. Desconhecimento. Eu creio que as pessoas ainda associam a automação com complexidade, é difícil, não é para mim, isso daí é só para residências de altíssimo padrão, é luxo, então é status, né? Legal. Então essas são algumas das barreiras e eu acho que, como eu disse, a gente vem simplificando, né? Essa linha da Finder, ela veio para descomplicar a automação residencial. Sim, então, sim. Eu acho que facilita quando a gente começa a conectar os pontos. Sim. Literalmente conectar os pontos, né? Eu gostei de conectar os pontos, foi ótimo, né? Conectar os pontos e fornecer um conforto ali para a residência. Né? É isso mesmo. Cara, é incrível. Eu também concordo com você, porque eu ouço... E sabe o que é interessante? Assim, ó, a sociedade entende talvez a parte de automação com essa complexidade, com algo que não está ao meu alcance, com algo que vai ser difícil lidar no dia a dia, com segurança. Mas vão invadir minha casa se eu colocar um negócio na internet. E aí, talvez as pessoas que deveriam estar mais bem preparadas às vezes não estão. Que é quem? O eletricista que está na frente do cliente, com o cliente com essa dúvida. E aí, o eletricista também tem essa dúvida. Sim. Aí é um problema. Ele precisa se preparar. E aí eu enxergo mais como uma oportunidade do que como uma barreira. Porque a partir do momento que o eletricista entende que ele pode oferecer algo mais, né? Algo extra para aquele cliente, sem sair do beabá dele... Porque ele fica desconfiado, ele fica inseguro e eu entendo. Sim. Eu entendo. Sim. Se é algo que não está no conhecimento dele, ele vai ficar um pouco desconfortável para oferecer. Mas a partir do momento que ele começa a entender as possibilidades e saber que por muito pouco você consegue dar um passo enorme e avançar, oferecendo, né, os benefícios da automação, a criação de cenários, ele consegue ajudar esse cliente que queria algo diferente na casa dele, mas não sabia o que é. Não sabia o que era. Ele não sabia o que era. Ou seja, a oportunidade estava lá, mas o eletricista simplesmente não soube identificar naquele momento. Agora, se ele souber e estiver preparado para isso, ele consegue entregar uma solução para o cliente novo e gerar mais oportunidades. Perfeito. Por isso que eu acho que a barreira é o desconhecimento, não só do morador, mas também do eletricista. Porque o eletricista tem que ter essa iniciativa de, olha, eu tenho um sistema de automação que eu acho que vai ficar muito bom aqui nesse seu escritório. O que você vai fazer nesse escritório? Eu preciso acender as lâmpadas às 8 horas da manhã e desligar às 18. Não, tem uma solução aqui que vai te atender. Então, eu acho que o eletricista ele também tem que ser um divulgador da parte de automação. Né? E para isso ele tem que se sentir preparado para fazer o serviço. Sim, ele é um multiplicador. Né? A gente enxerga o eletricista dessa forma. E aí, falando de novo como fabricante, a gente sente esse gap, a gente sente essa lacuna no mercado. Porque eu preciso, como fabricante, conectar, de novo, vários pontos, né? Então, eu tenho desde as construtoras, aí a gente tem os arquitetos e os projetistas, aí a gente tem o morador e tem as revendas, mas ali no meio eu tenho um eletricista que, se ele não estiver bem preparado, a gente bota tudo a perder. Então, a gente vem criando esses laços, né? E até, principalmente, com a nossa parceria, né? Everton, a gente fazendo um trabalho incrível, tá bem bacana. Para a gente preparar essas pessoas para o mercado. E sempre foi esse nosso discurso e vai continuar sendo. A gente está aqui para sempre oferecer uma solução a mais. Exato. É aquela história, né? A parte de comunicação, educação da sociedade, de eletricistas, da sociedade como um todo, a respeito das oportunidades que a automação traz, é algo que está no nosso papel fazer. A parte de distribuição de conteúdo. Só que você que está do outro lado, você precisa entender isso de uma forma como oportunidade para você, cara. Por quê? Um exercício simples que a gente fez dentro da imersão, a última imersão que a gente entregou, foi uma 6. Nós fizemos um exercício de para que os eletricistas imersos, os leões que estavam lá dentro com a gente, fizessem uma oferta para um ex-cliente. E a oferta foi fazer uma oferta de um serviço novo. Alguns deles ofereceram a parte de automação residencial para um ex-cliente. E adivinha? Venderam.
O que eu quero mostrar para você é o seguinte, ó. Existe uma oportunidade que você talvez não esteja enxergando. Mas essa oportunidade está em você não ter que desenvolver um novo mercado para você. Não é isso, é aprender uma nova habilidade e usar esse conhecimento para os clientes que você já vendeu anteriormente. E aí sim começar a desenvolver uma musculatura para fazer essa oferta para os novos clientes ao longo do tempo e começar a se posicionar para ser buscado a respeito dessa especialidade, não só da elétrica em si. Sim, ser referência, né? Ser referência. Porque daqui a pouco o que vai acontecer? O Camilo acabou de falar. Eu preciso ter um profissional ali, um eletricista capacitado, e aí eu não tenho e eu acabo perdendo uma oportunidade. Mas muitas das vezes não é perdida a oportunidade. Eu pego um integrador e faço acontecer além do eletricista. E aí o eletricista perde essa oportunidade e o integrador abraça isso. Tá tudo bem, é o mercado. E não tá errado. O integrador ele faz isso. Mas por que não você estar preparado para conseguir dar esse passo além dentro do processo? Excelente.